Salve, salve, rapaziada. Quando surge, bora pra mais um videozão aí na quebrada, tá ligado? E vamos ver a reação do técnico Abel Ferreira do Palmeiras e do técnico do Novo Horizontino falando sobre a demissão do Felipe Luiz do Flamengo. Será que eles concordaram? Ou tá nem ligando pro bagulho? Deve estar sendo muito difícil ali pro Felipe. Eu acho que é a primeira demissão dele, né? É a primeira como treinador. Com certeza não vai ser a última. Eu posso falar assim de carteirinha. Eu acabei de falar, dar um relato aqui. Eu estava invicto no Santos, liderando o Campeonato Paulista e de repente me mandaram embora. À luz de um jornalista, à luz de um torcedor, eu até posso aceitar. Agora, à luz de um dirigente, tem a capacidade de decidir se o treinador é ou não é. É onde a gente apanha mais, onde todo mundo, né, protesta, todo mundo vai para frente dos CTs, invadem CTs, fazem de tudo para que você se sinta o pior da face da terra. E não é isso que eu vejo muitas vezes nas invasões que se fazem aos CTs, na violência que eu vejo. Portanto, às vezes... As pessoas que estavam batendo nele, reclamando que o time estava horrível, que tinha que sair, agora defendendo, pô, coitado, né? A vida do técnico não é fácil, a gente viu aí treinador campeão da Libertadores e brasileiro demitido. Eu queria saber o que você falaria para um companheiro que está chegando para trabalhar no Brasil. Ganhei e perdi, é isso que eu te posso dizer. Não... acho que és um belo porta-voz da torcida, não sei se a torcida ou a malta do Palmeiras te incumbiu de ser porta-voz deles. Essa eu acho que é mais uma opinião tua, como te disse. Tudo bem, boa tarde a todos, Nicolete da ESPN. Queria saber do Abel. A vida do técnico não é fácil, a gente viu aí treinador campeão da Libertadores e brasileiro demitido. Eu queria saber o que você falaria para um companheiro que está chegando para trabalhar no Brasil. Qual é o peso dos estaduais, o peso que fica para o Palmeiras? Se ganhar, não fez mais que obrigação, se perder, leva porrada. Como é que você definiria o peso dos estaduais para um time grande? Olha, é isso mesmo, o Brasil não é para amadores. Há coisas que são culturais e nós, ainda bem que nós não somos todos iguais, não temos que pensar todos os mesmos. Eu falo muito nos dirigentes, vocês já me ouviram falar tanta coisa ao longo dos 5 anos, eu não posso resumir tudo aquilo que eu já falei sobre aquilo que está bem feito, sobre aquilo que se pode melhorar, sobre aquilo que se pode inovar. Mas há uma coisa que é cultural, não vamos mudar. Eu não posso ver quer dizer, eu porque ganhei 2 Libertadores sou o melhor do mundo e porque fiquei 2 vezes em segundo ou não ganhei nenhum título sou o pior do mundo. Será que é assim que as coisas funcionam? À luz de um comentador, à luz de um jornalista, à luz de um torcedor, eu até posso aceitar. Agora, à luz de um dirigente, tem a capacidade de decidir se o treinador é ou não é, porque ganhou e perdeu, porque nós sabemos que o futebol é possível uma equipa não refazer um autogolo e mesmo assim ganhar o jogo com um autogolo do adversário. Nós queremos transformar o futebol numa ciência, que é porque eu gasto mais, porque eu invisto mais, eu vou ganhar. A magia do futebol e a paixão do futebol é exatamente essa, é a incerteza. É percebermos que vai o Palmeiras à final e vai o Novo Horizontino à final e ninguém sabe o que é que vai acontecer. Eu sei o que é que eu quero e tenho a certeza que também sei o que é que o Anderson quer. Agora, o que é que vai acontecer, eu não sei. Mas todos vocês já sabem, ou alguns já sabem o que é que vai acontecer. Mas não é assim que funciona. O futebol é nós termos a capacidade de vivermos de forma constante numa incerteza constante. Agora, o resto tem a ver com a cultura e há coisas que eu não vou mudar, não quero mudar. A única coisa que eu vos digo é exatamente isso. Eu não sou melhor ou pior quando ganho ou quando perco. Eu sou exatamente o mesmo. Fico mais triste quando perco, fico mais contente quando ganho. Sei que o futebol no Brasil é algo que vos está no sangue, é uma religião. Que eu às vezes pergunto se tem Deus ou não. Porque se tiver Deus, Deus diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Deus diz que nós devemos respeitar uns aos outros. E não é isso que eu vejo muitas vezes nas invasões que se fazem aos CTs, na violência que eu vejo. Portanto, eu às vezes
Acho que Deus realmente no futebol existe, é Deus. E portanto, como te estou a dizer, não temos todos que pensar o mesmo. O que eu acho é que tem cada um fazer o seu melhor com os recursos que tem. É isso que eu faço, é isso que fazem os árbitros seguramente, é isso que vai fazer a equipa do Novo Horizontino. E como te disse, o mais importante é que cada um de nós consiga valorizar este produto que é o futebol. A cultura é como ela é, há situações que se passam que se explicam, outras que não, porque o futebol também não dá para explicar tudo. Por isso eu te digo, quem quer tornar o futebol uma ciência exata, que esqueça, porque quando o futebol for uma ciência exata, a paixão que tem e a incerteza que existe, se isso não houver, nós não íamos gostar tanto do futebol se ele fosse 2 mais 2, 4. Ainda bem que ele não é matemático. Boa tarde a todos. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Anderson, deixa eu fugir um pouquinho desse tema, né, da final do Campeonato Paulista. O Abel até citou um pouco as decisões dos dirigentes aqui no futebol brasileiro. E eu queria te ouvir também com essa experiência. Ontem tivemos a demissão do Felipe Luiz, técnico que há praticamente 3 meses ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, as 2 competições mais importantes envolvendo aqui o futebol nacional, depois de aplicar uma goleada por 8-0, classificada a decisão, e no caso dele com 1 mês e meio praticamente de trabalho nessa temporada de 2026. O Felipe sendo um companheiro seu de profissão, como é que você recebe esse tipo de notícia e qual é a leitura também que você faz desse cenário, acima de tudo, acho que de instabilidade, né, de insegurança que vivem os treinadores aqui no Brasil? Obrigado. Deve estar sendo muito difícil ali pro Felipe. Eu acho que é a primeira demissão dele, né? É a primeira como treinador. Com certeza não vai ser a última. Eu posso falar assim de carteirinha. Eu acabei de falar, dar um relato aqui. Eu estava invicto no Santos, liderando o Campeonato Paulista e de repente me mandaram embora, assim. Então, assim, a gente vai percebendo que o futebol brasileiro, como o Abel falou, assim, ele não é para amadores mesmo. Se tem uma coisa que é muito importante, nós treinadores aqui do Brasil, que às vezes quem vem de fora tem dificuldade de entender como essas coisas acontecem aqui. E elas acontecem desde quando eu era criança. Eu via muito, entendeu? O problema é porque assim, o futebol ele tem uma gama de variáveis que, por mais que a gente possa treinar, vamos supor que eu tivesse a semana toda para treinar e preparar especificamente para esse jogo contra o Palmeiras. Mesmo que eu pensasse em todas as possibilidades, prevesse tudo o que poderia acontecer no jogo, nem assim eu tenho controle sobre essas ações. Porque é um jogo de 11 atletas, que são 22 atletas, que interagem num espaço gigante. E a questão de ser um jogo, o futebol é com os pés, que é o mesmo membro que você usa para locomover. O que as pessoas às vezes não entendem, como é que o jogador perdeu aquele gol? Porque na hora que ele foi finalizar, o pé escorregou um pouquinho. Às vezes você está em casa, você quase cai porque escorrega um pouquinho. Imagina um jogador em alta velocidade, tendo que tomar uma atitude, tendo que equilibrar o corpo todo em uma perna só, para poder tocar no implemento ali, que é a bola, para poder ser assertivo, para poder fazer o gol. Então, assim, são inúmeras variáveis que a gente não pode, infelizmente, controlar. A gente não tem hoje. Quem tem maior investimento vai ganhar. Vamos colocar aqui, de 2003 para cá, quantos campeões nós não tivemos nessa trajetória? Quantas equipes diferentes? Quantas equipes que a gente não achava que pudessem vencer e venceram? Então, assim, olha o nosso desempenho no campeonato mundial, enfrentando as melhores equipes do mundo, onde todo mundo tinha certeza que a gente não ia bem. Olha as partidas que foram feitas, as vitórias, as conquistas, a representatividade do futebol brasileiro perante o futebol mais desenvolvido, do mundo, que é na Europa. Então, assim, são uma variedade de questões que elas interferem diretamente, Então, é claro que o resultado, eu costumo falar que quando a gente mais precisa de apoio, é quando a gente menos tem. É justamente no momento ruim. É onde a gente apanha mais, onde todo mundo protesta, todo mundo vai para frente dos CTs, invadem CTs, fazem de tudo para que você se sinta o pior da face da terra. E aí, uma hora, você, às vezes, começa até a acreditar que tudo que você fez
está errado. E quando a gente não tem segurança nisso, às vezes a gente começa a alterar muito, modificar demais. Por isso que é importante um treinador de ter pessoas, dirigentes, pessoas que estão próximas. Eu sempre falo que tem uma tríade que é fundamental, que é o treinador, o diretor executivo, o diretor de futebol e o presidente, os investidores, de caminharem juntos, porque eles precisam estar no mesmo barco. Se um ali não estiver junto, vai ser sempre muito mais difícil. Então, assim, é claro que foi um começo de temporada. Nós estamos em março, recém começamos as competições. Perdeu uma final, que é um jogo, gente. Como eu falo, assim, um jogo, tudo pode acontecer. Em 2 jogos de decisão, é muito mais difícil que a gente possa ter a capacidade e condição de superar uma equipe como o Palmeiras. A gente tem muita clareza sobre isso. Um jogo é possível, 2 é mais difícil. Então, às vezes, a gente pega uma Copa e põe ela como determinante diante de todo um trabalho. Então, eu acho que assim, a gente bate. E, às vezes, agora que aconteceu, a gente, às vezes, começa a perceber as pessoas que estavam batendo nele, reclamando que o time estava horrível, que tinha que sair, agora defendendo, pô, coitado. Assim, às vezes eu vejo que a gente tem alguns estereótipos, alguns preconceitos. A gente acha que algumas coisas sempre acontecem da mesma forma. E não é. Então, assim, a gente tem... Agora, nesse momento, que eu poderia falar para o Felipe, é para que ele tenha tranquilidade, porque isso é um processo normal, entendeu? Na vida de um treinador, que ele possa verificar, fazer uma autoavaliação de tudo que aconteceu, ver o que ele pode ajustar, que são pequenas coisas, porque a competência dele foi demonstrada nas conquistas, na forma do time jogar, acima de tudo. Você acha que essa é a final na qual você está mais pressionado por um título e como isso mexe com você internamente? Eu acho que esta é a 16ª final, não é? 16ª? Ganhei e perdi, é isso que eu te posso dizer. Não... acho que és um belo porta-voz da torcida. Não sei se a torcida ou a malta do Palmeiras te incumbiu de ser porta-voz deles. Essa eu acho que é mais uma opinião tua. Como te disse, eu vou fazer o que eu sempre faço, dar o meu melhor. Faço golos, tu nunca me viste em nenhuma final a fazer opinião tua. Como te disse, eu vou fazer o que eu sempre faço, dar o meu melhor, ajudar os meus jogadores. Até porque eu não faço golos, tu nunca me viste em nenhuma final a fazer golos. E ajudar os meus jogadores a estar preparados. Um clube como o Palmeiras sabe que tem que lutar sempre por títulos. Já vos disse mais do que uma vez que quando assinei pelo Palmeiras, quer com o tempo do Gagliotti, quer agora na Presidente, lhe perguntei quais eram as exigências, pelo menos um título por ano. Já ganhei alguns, já perdi outros. E como te disse, eu estou num clube que me conhece, os torcedores conhecem-me. Estou num clube com continuidade, com responsabilidade, que todos os anos procura jogar para ganhar. É isso que nós vamos fazer amanhã e não vai mudar. Isto faz parte da natureza do Palmeiras, faz parte da minha natureza. Portanto, entendo perfeitamente a tua pergunta e na minha forma de pensar, de agir e de fazer não muda absolutamente nada. A preparação é a mesma, a vontade é a mesma, a ambição é a mesma. O nervosismo o mesmo, as borboletas na barriga as mesmas e a vontade de ganhar exatamente a mesma.